Então, uma das questões que a comissão encarou é como que os insights pentecostais do TCTCV, quando não há nenhuma resposta oficial das igrejas pentecostais. De uma forma é através de consultas como essa aqui. Another one was through examining what Pentecostals have already said in their official bilateral dialogues with other Christian traditions. E a outra forma de examinar através do que já foi dito através da eclesiologia pentecostal, baseadas nos diálogos bilaterais com as tradições cristãs. Therefore, this presentation is going to be a case study of Pentecostal insights to TCTCV based on the bilateral dialogues of Pentecostals with Lutherans and with the Reformed. Então essa apresentação vai ser um caso de estudo dos insights pentecostais, do TCTCV, baseado nos diálogos bilaterais de pentecostais com luteranos e os reformados. It will thus compare TCTCV ecclesiology with Pentecostal ecclesiology Então vai comparar as reflected in these TCTCV dialogues. e pentecostal, como está refletido aí nos diálogos. And it will do so by identifying commonalities, differences, and also some areas of possible further convergence. E identificar áreas comuns, diferentes, também como áreas de potencial de convergência. Now, it is important to make clear that these bilateral dialogues represent only one stream of Pentecostalism, and that is classical Pentecostalism. É importante deixar claro que esses diálogos bilaterais representam somente um caminho do pentecostalismo. So not charismatics, not third wave Não or oneness carismático. Pentecostals. Ou da terceira forma, né, ou dos pentecostais não trinitários. Of course, many of their statements could be shared by them as well, but not all of them. Muitos desses argumentos podem ser compartilhados, mas não todos. Therefore, as we are doing this presentation, we want to raise two questions. Então, como a gente faz essa consulta, a gente gostaria de levantar duas questões. One, is this an accurate representation of of how a Pentecostal response to TCTCV would look like? Esta é uma representação correta do que o TCT poderá parecer. And second, how can these insights help us unearth further common ground? E como esses insights podem, né, nos mostrar os lados que a gente não tem em comum. So I will start with the commonalities. You will You will be seeing them in Portuguese, as I will be reading them in English. Enquanto eu vou lendo eles em inglês. Some of the major commonalities are the view of the church as a community of witness, worship, and discipleship. The church as a sign and servant of God's design for the world. The church as the eschatological people of God, entrusted with the task to participate in God's healing work in a broken world. So in each line you see both the TCTCV reference and the reference in these bilateral dialogues. TCT e uma referência do diálogo bilateral. There are also some other common aspects, such as a Trinitarian view of ecclesiology and the common acknowledgement of the importance of the oneness of the church towards the accomplishment of its mission. Now, here you see an example where the Trinitarian view of ecclesiology is true on classical Pentecostalism, but not, for example, in que a eclesiologia oneness. trinitária vem de uma eclesiologia clássica. Yeah. So the next slide has some areas of both convergence and divergence. So, for example, the bilateral dialogues in TCTCV say that the church needs to speak prophetically. Diálogo lateral enfatiza que precisa ser falado profeticamente. But in what sense? So Mas em qual sentido? TCTCV says prophetically in the sense of speaking against injustice, but Pentecostals will say there is also the traditional way of speaking about prophecy. De falar sobre as injustiças, mas também uma forma de falar sobre profecias. Similarly, when they say that the church is a community of healing, will we speak also of physical healing or only spiritual healing? Cura física ou cura meramente espiritual, como se fala da comunidade de cura? Or another similar point would be the church local and universal. Pentecostals tend to focus on the local. Of course, they acknowledge that it is not self-sufficient, but their emphasis would be more on that. Okay. Apesar deles falarem que a ênfase não é local, né?
do que está dizendo ali, enquanto o reconhecimento não é autossuficiente. Then the notion of unity, Pentecostals, especially in these dialogues, approach unity in terms of spirituality, fellowship, cooperation, rather than in terms of visibility or structures. This raises the question, how do we approach unity? Is it just invisible unity? Então, como é que a gente aborda essa questão? É invisible? Invisible, yes. É invisível, Based on the spiritual truth that we are brothers and sisters in Christ. baseado que somos filhos. And this is the basis of our unity. E essa é a base do nosso Or do we focus unidade? also on visible unity as Ou a gente expressed, foca na visibilidade visual, for example, in que é sacramental expressado, unity? tipo na unidade sacramental. So these are some areas of both convergence Então, and são algumas divergence. áreas de conversão. Going to the differences, there are some important elements of Pentecostal ecclesiology that are absent from TCTCV, such as the centrality of the baptism in the Holy Spirit. Interestingly, the TCTCV says a lot about baptism in water, but doesn't mention anything on baptism in the Spirit. Interessante que o TCTCV fala sobre o batismo in spirit, not in water, right? Yes. O batismo no espírito, mas não o batismo na água. So taking into consideration the centrality of the baptism in the Holy Spirit Levando em in consideração a Pentecostal centralidade theology, do Espírito Sagrado na pentecostalidade. obviously from a Pentecostal perspective, this would be an important omission. Lógico, pela visão pentecostal seria uma grande omissão. Similarly, for the centrality of the gifts of the Holy Spirit, these bilateral dialogues repeat Esse many diálogo times vai literal, como estou repetindo. how they even define the church, that the church is where Eles Jesus definam Christ a igreja onde Jesus Cristo, it's where Jesus Christ is lifted up, the word of God is preached and obeyed, and where the Spirit's gifts are manifested in the lives of believers. So essentially, while traditional Protestant churches have, essencialmente o que a igreja protestante expressa, while they usually focus on a word and sacrament onde eles ecclesiology, focam na palavra e no sacramento. here is a word and gifts Aqui é uma ecclesiology, palavra em dons, with special emphasis on the supernatural com ênfase gifts. especial no supernatural. And this, of course, derives from a different approach to the Isso vem, supernatural claro, de world diferentes abordagens para o mundo and the possibility of the miraculous in the church. e na possibilidade de milagres no mundo. This may sound, so Pentecostals do emphasize a lot on this, but they are not alone on this. Pentecostais enfatizam muito nisso, mas eles não são somente isso. For example, it's interesting that the Orthodox and the Catholic churches also place, Os ortodoxos e os católicos também well, they never underestimated the possibility of the miraculous as well. subestima o potencial do milagre. So this is an interesting point Esse é of ponto convergence interessante de conversão. as well. And then there is the dimension of some core elements of Pentecostal worship, such as testimonies, altar calls, songs of praise, etc. So from a Pentecostal Na perspective, perspectiva how pentecostal, can you talk about the Como podemos church conversar sobre a igreja without mentioning sem these mencionar as well? essas coisas também. So these are some important Essas são elements of Pentecostal alguns elementos ecclesiology importantes da that eclesiologia pentecostal are not present que in não this estão presentes TCTCV. no TCTCV. There are some other important elements of TCTCV ecclesiology that are absent from these bilateral dialogues, especially that there is very little discussion. In these dialogues, there is very little discussion on the sacraments and on ministry. E no ministério também. But I will keep this slide for tomorrow because it focuses Vou on manter esse ministry. slide para amanhã. So I don't want to vai spoil sair my pouco do tomorrow's presentation. Eu não quero soar redundante. I will go to the so I will go to the next slide. Eu vou para o próximo slide. And we'll return to this one tomorrow. Some other differences from a Pentecostal perspective would be the possibility of salvation outside the ministry of the gospel, which is mentioned in chapter 4 of TCTCV. No qual é mencionado no capítulo 4 do TCTCV. And also the role of tradition. You know, Pentecostals value the place of immediacy, experience, and spontaneity.
in the reality of the spontaneous reality of divine intervention in their lives. And so this contrast between Esse tradition, contraste entre a condição, between tradition on the one Tradição, hand and de lado, immediacy, spontaneity on the other hand. imediacidade espontânea do outro lado, Now, these seem incompatible, but are parece they? incomparável, mas But is it really like that? So, é realmente dessa forma? for example, the question of liturgy versus A more questão de spontaneous liturgia, worship. a importância da liturgia do que uma adoração espontânea. Yeah. So even though these areas seem as important differences, let me Apesar tell you, dessas áreas serem áreas importantes a ser mencionadas, if you look deeper, se você olhar mais profundo, there are also some interesting areas of há outras áreas commonality as well. interessantes que for são comuns, por exemplo. For example, Pentecostals may not speak so much about the real presence of Christ Pentecostes não falam abertamente sobre a real presença de Cristo in the Eucharist, in these dialogues, na Eucarística ou nesse diálogo, but they will speak about the real presence of mas eles Christ falam da in the presença entire real worship. durante a adoração, durante toda a adoração. That you go to the church and you Que você vai à literally igreja you go to the church and you literally e expect você literalmente espera to feel the real presence of sentir a God presença among us in real the de worship. Deus entre a gente durante a adoração. So it's really a different approach to the real presence Realmente of Christ uma abordagem diferente, in the entire worship, not just in the não só na Eucharist. adoração, mas também na Eucarística. So I want to close with some areas which would Gostaria de be terminar com worth algumas áreas que seria further importante mencionar, further exploration, which would Explorar. could possibly unearth some further que convergence. poderia tirar mais proveito para a convergência. The first such area would be an exploration of the connection between Pentecostal Christology and ecclesiology. So, what is often called the heart of Pentecostal O que Christology normalmente é conhecido como coração da cristologia pentecostal is the understanding of Christ as é Savior, entendimento de Sanctifier, Cristo como Salvador, Spirit Baptizer, Healer, and baptizador, coming King. curador e o Rei que vem. Now, if this is how we understand Christ, Se é assim then, como nós entendemos Cristo, then what are the implications of how we Quais são as define the body of implicações? Christ? quais são as implicações que nós vamos achar depois de Cristo? This would mean that we could define the church as the community of the people who are saved, Poderíamos definir a sanctified, comunidade da igreja baptized como in the Holy salvada, Spirit, baptizada, healed, salvada pelo and Espírito servants Santo, of the kingdom. curada através do Yeah. Now, interestingly, Christians from all traditions could agree that yes, the church is these things. We would probably define differently the content of these terms, but as terms, we could all say, amen, yes, the church is all these things. Como certo, a gente poderia afirmar que a igreja é realmente todas essas coisas. But we would obviously vary on how we would explain Mas what poderia it variar como a each gente poderia means. explicar isso para cada But still, that's one interesting area worth É uma further área exploration. interessante. So Pentecostals will speak, for example, about apostolicity, but not in terms of apostolic succession, but in terms of following the apostolic faith or apostolic practice. So apostolicity would be being faithful to what the New Testament or the Book of Acts show. So it is a speech on apostolicity, but from a different perspective. And then the third and then a third area worth further exploration would be the concrete reality of worship and its core elements. So the emphasis on spontaneity versus liturgy, or the notion of the real presence of God during worship, what we were saying earlier. O que a gente estava dizendo cedo. So how could the real presence of Christ in the entire worship be a common ground that could Como a presença de Deus durante a adoração poderia ser meio comum, that could be unearthed and could come to the surface. que poderia ser tirado da terra e emergido para a superfície. And so what seems superficially as two very different ways of approaching O que parece ecclesiology. superficial pode ser duas maneiras bem distintas de abordagem. That is Pentecostal ecclesiology and TCTCV ecclesiology. Pentecostal e TCTCV, eclesiologia. Maybe have much more in common Talvez tenha mais coisas em comum than its
superficially seen. do que superficialmente parece. So yes, so these are some remarks and some thoughts. Então essas são alguns remarcos e alguns pensamentos. Yes. So, Thank you. Yo me voy a concentrar en las 4 preguntas que nos sugirieron I'm going to para concentrate trabajar on el the 4 texto. questions that we have here. Lo recorté para adaptarme al tiempo del que I cut disponemos. out just so I can adapt to the time. El documento, la iglesia hacia una visión común, The document of the church as one mission, lo valoro por su calidad teológica, given by its theological quality, clara construcción clear construction, y sensibilidad ecuménica. and ecumenical sensibility. Del objetivo que plantea este documento, The objective that this document shows, considero que un sector mayoritario del pentecostalismo I consider a majority sector of Pentecostalism no tendría problema en afirmar wouldn't have a problem to affirm la importancia de alcanzar la Sí. unidad visible en una sola fe. the importance to reach La unidad the visible unity distinct en una sola fe, in one faith. pero se vería menos abierto But it would be less opened para aceptar una sola comunión eucarística. to accept only one Eucharistic communion. La introducción del documento The introduction of the document me parece excelente y muy inspiradora. seems excellent and inspirational. Considero que la mayor parte de los I pentecostales consider that the majority part of Pentecostals aceptaríamos la visión de la iglesia would be right about the mission of the church como pueblo peregrino que avanza hacia el reino de Dios. as a pilgrim people that move towards the kingdom of God. Aunque no tengo la misma confianza Although I do not have the same confidence de que compartiríamos la motivación that they would share the motivation of relating de relacionarse con el mundo to the world as a sign and an agent, como signo y agente del amor de Dios. as a symbol of God's love. Creo que la praxis pentecostal I believe that the Pentecostal praxis manifiesta un sincero amor al mundo, expresses a sincere love of the world, pero el pentecostalismo but Pentecostalism no se percibe does not perceive itself como signo y agente, as a sign and agent, sino como concreción del reino. but as a concretion of the kingdom. Del capítulo 1 From chapter 1, se afirma sobre la iglesia que we can accept in the general terms of Pentecostalism. cito, Oh, de- okay. debía ser una comunidad de culto It should be a community of cult, en la que se iniciara a los nuevos miembros, initiating new members by baptism, bautizándolos en el nombre de la y- Santísima Trinidad. in the name of the whole Trinity. Al respecto, In this regard, me parece necesario recordar it seems necessary to remember que al menos 20% that at least 20% del pentecostalismo latinoamericano of Latin American Pentecostalism es unicitario, is Unitarian. es decir, That is, que no acepta la concepción trinitaria de Dios that it does not accept the Trinitarian concept of God, y por tanto rechazan sus formulaciones doctrinales y dogmáticas and therefore rejects its corresponding doctrinal and dogmatic formulations correspondientes por considerarlas as a theological construct without sufficient biblical support. un constructo teológico É uma construção teológica sin suficiente sustento bíblico. saying without sufficient biblical support, Inspiradas más por la filosofía que por la Sagrada Escritura.
inspired more by philosophies than of the sacred Gospels. Este Literature. sector del pentecostalismo The sector of Pentecostalism rechazaría todas las afirmaciones del documento would reject all the affirmations of the paper que se refieren a Dios that refers to God como Santísima Trinidad, as the Holy Trinity, Dios triuno, the triune or trine God, trino trine, y fórmulas semejantes. and similar formulas. Respecto a la Missio Dei, respecto a la Missio Dei, Regarding the Missio Dei, que el documento afirma llevarse a cabo which the paper claims to be carried out por medio del envío del Hijo y del Espíritu Santo, through the sending of the Son and the Holy Spirit, la mayoría pentecostal the majority of Pentecostals tal vez afirmaría que se lleva a cabo maybe would say that it is carried out through the church a través de la iglesia que actúa en el poder del Espíritu Santo. in the acts that acts in the power of the Holy Spirit. May I just, eu queria fazer uma proposta para facilitar o nosso trabalho. Como o texto está sendo projetado em inglês, eu vou pedir para o Daniel ser bem claro, indicando as passagens que ele está lendo do texto, e a gente pode, então, dirigir o pessoal para a tradução em inglês já no PowerPoint. Isso deve facilitar um pouco a dinâmica do trabalho. Obrigado. Legal. Bien. Por ello, afirma que la iglesia es diversa en sus concreciones culturales, pero que debe ser una en su esencia carismática o espiritual. Otro elemento complicado es el tema de María. Habiendo surgido el pentecostalismo latinoamericano, ok, disculpa. No, está bien. Dice, habiendo surgido el pentecostalismo latinoamericano, no, yo no, el pentecostalismo. Nosotros, a veces. Sí. En grado significativo de una experiencia de ruptura y confrontación con el catolicismo y algunas tradiciones del protestantismo histórico, María quedó instalada en el imaginario pentecostal como un símbolo ligado a su pasado religioso, calificado normalmente como negativo, y María como un personaje idolátrico. Siguiente párrafo. En la página 9 del documento se expresa: el Espíritu Santo alimenta y da vida al cuerpo de Cristo por medio de la voz viva del Evangelio predicado, la comunión sacramental, especialmente la Eucaristía, y los ministerios de servicio. Lo que me parece no sería suscrito por el sector mayoritario del pentecostalismo, el que considera que esta alimentación del Espíritu no se da por la mediación eucarística y solo muy indirectamente por la mediación de la palabra. Siguiente párrafo. En su discurso general y en la vivencia cotidiana de muchas comunidades pentecostales, ha quedado abolida la diferencia de esencia o categoría entre clérigos y laicos, específicamente por la acción del Espíritu Santo, el cual convierte a todos los creyentes, hombres y mujeres, en sacerdotes, poseedores del Espíritu y agentes de la palabra. Siguiente párrafo, lo dejamos pasar hasta el concepto. Hasta ahí.
El concepto de la iglesia como sacramento utilizada en el documento no sería avalado por el pentecostalismo, el cual no la entiende como tal, ya que ni siquiera el pentecostalismo utiliza el concepto o el término sacramento. Inicio del siguiente párrafo. Habiendo compartido estos comentarios iniciales, paso a responder desde una óptica pentecostal las 4 preguntas específicas que han sido planteadas en torno al documento. La pregunta 1, ¿de qué manera refleja el documento una visión o comprensión pentecostal de la Iglesia? Yo creo que este documento plantea una concepción eclesiológica amplia y profunda que puede enriquecer la propia comprensión pentecostal de la Iglesia. Especialmente relevante me parece la visión holística y en diversos planos de la Iglesia, como realidad humana y constitución divina simultáneamente. Ambas concepciones coinciden en que la Iglesia nace y se desarrolla en la historia humana, Que se desenvolve, né? profundamente afectada por el pecado y la caída de la condición humana, y por tanto marcada por las deficiencias propias de esta condición. Por ello, la Iglesia no es una sociedad perfecta, sino en camino de perfección. El siguiente párrafo, casi al final, dice: de igual modo, el pentecostalismo concuerda con el documento en afirmar la necesidad de discernir la voluntad de Dios para la Iglesia, aunque le daría menos peso al proceso de reflexión teológica sobre la palabra escrita revelada, y lo pondría más, el pentecostalismo, en la iluminación directa del Espíritu. Siguiente párrafo lo dejo fuera completo. Dice: el documento es muy claro y preciso al exponer la concepción de la Iglesia como pueblo sacerdotal, profético y real de Dios. El siguiente. This one. Esta concepción está muy arraigada en el pentecostalismo y puede ser un importante punto de encuentro teológico con otras tradiciones cristianas. Es probable que una diferencia sería que el pentecostalismo concibe estas dimensiones más ligadas a los laicos y a las laicas y menos al cuerpo sacerdotal o pastoral. De igual modo, la exposición de la Iglesia como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo sería otra enseñanza central del documento que el pentecostalismo no tendría inconveniente en asumir como propia. Aunque debe señalarse que en la comprensión pentecostal la expectativa es que esa presencia espiritual se manifieste en señales empíricas, como el hablar en lenguas, la operación de sanidades, los mensajes proféticos y otras manifestaciones cotidianas del Espíritu. Lo que no está en el documento y tal vez pudiera ser un complemento importante. Sobre la segunda pregunta, ¿dónde hay claras diferencias? En el primer párrafo, casi en la segunda parte, anoto una diferencia importante. Una diferencia importante me parece ser el intento de alcanzar un acuerdo respecto a una sola comunión eucarística, ya que al interior del pentecostalismo hay claras diferencias en la comprensión y celebración eucarística, así como hay diferencias evidentes en relación a otras tradiciones cristianas, como las relativas a la transubstanciación, consubstanciación o la presencia simbólica. Ahí creo que va a ser muy difícil. There, I think it's going to be very difficult. Siguiente párrafo, casi al final. Next paragraph, almost at the end. Dice: a pesar de que el pentecostalismo. Yes.
A pesar de que el pentecostalismo cree en una acción poderosa y diversa del Espíritu Santo, en su formulación teológica no aparece aún de manera contundente su accionar como prioritario en la comunión sacramental ni en los ministerios de servicio. En ambos casos, el Espíritu los inspira, pero no media o se manifiesta de manera directa a través de ellos. Me voy hasta la tercera pregunta. ¿Qué le falta al documento desde mi perspectiva pentecostal? Segundo párrafo. Dice, las grandes tradiciones cristianas del mundo tienden a enfatizar poco el contraste radical entre la iglesia y el mundo, suavizando sus declaraciones que la determinan como una sociedad específica, diferente y contrastante a su entorno. El pentecostalismo tiene la convicción y la tendencia a radicalizar su diferenciación como cuerpo especial con el resto de la sociedad. En este sentido, la Iglesia Pentecostal no se preocupa por ganarse el favor de la sociedad general, sino compartirle un mensaje radical de salvación y juicio. La palabra de Dios es oferta de salvación, pero también palabra de juicio. Juízo. Siguiente párrafo casi al final. En este Last sentido, paragraph, almost at the end. in this sense, en este sentido, la construcción teológica de la eclesiología pentecostal no se fundamenta sobre la concepción trinitaria de Dios, sino de la perspectiva del llamado evangelio completo, que es eminentemente cristológico y con referencias a la acción del Espíritu. Pero la persona del Padre queda casi por completo marginada en esta concepción. Entre paréntesis, para mí, uno de los puntos más pobres de la teología pentecostal. So this is one of the poorest aspects of Pentecostal theology. Siguiente párrafo. Next. También es de notarse que el pentecostalismo considera a la iglesia como una comunidad terapéutica, donde se da la liberación del mal y se instruye sobre los valores del reino. Estos temas están tratados de manera marginal en el documento, pero para el pentecostalismo son esenciales. Sobre todo, se extrañará el casi nulo espacio otorgado a la iglesia como lugar privilegiado de la recepción del Espíritu Santo y comunidad de alabanza y oración. También convicciones fundamentales del pentecostalismo. Por último, la cuarta pregunta. At last, the fourth question. ¿Cómo puede el documento expandir una visión pentecostal de la naturaleza y misión de la iglesia? El segundo párrafo Second paragraph. dice, este documento enfatiza algunos aspectos fundamentales de eclesiología que han sido poco atendidos en la tradición pentecostal, la cual se ha concentrado en enfatizar otros elementos más ligados a sus propias experiencias sociales y litúrgicas, relacionadas con su inserción en las sociedades latinoamericanas y sus experiencias carismáticas. Creo que un documento como este del Consejo, no comprometido con una sola tradición teológica o eclesial, que busca ser incluyente y dialógico, puede convertirse en una invitación a la teología pentecostal a abrirse y participar también en este diálogo ecuménico tan rico y necesario. La visión trinitaria de Dios, la teología sacramental, la dimensión de la Iglesia como coinonía universal, la doctrina del Padre en la economía de la salvación y el compromiso de la Iglesia con la vida en todas sus dimensiones son algunos de los aspectos donde este documento
puede enriquecer nuestra propia visión eclesiológica pentecostal. Puede ser una especie de agenda teológica para los próximos años al interior del pentecostalismo. Inside Muchas the gracias. Pentecostalism. Thank you very much. Boa tarde a todos e a todas. Good afternoon, everybody. Bem, mais uma vez eu sou grato pela oportunidade de contribuir para o diálogo ecumênico One more time, I'm grateful to be here to contribute to the ecumenical dialogue proposto aí pela Comissão de Fé e Ordem do CMI. proposed by the Commission of Faith and Order. No primeiro painel eu procurei me ater às duas In de the first 4 panel, perguntas I focus on 2 of the main questions, e vou tentar, no tempo que me resta aqui, and I'll try with my time falar sobre outras duas. to talk about 2 others. A primeira The first one diz o seguinte: onde estão claras as diferenças says, where are the clear differences entre TC-TCV between the TC-TCV e os movimentos and the pentecostais? Pentecostal movement? Bem, eu gostaria de destacar inicialmente So I would like to show algo que, na minha opinião, something that, in my opinion, repercute no diálogo ecumênico. relates to the ecumenic dialogue. Refiro-me a uma espécie de ranço europeu I refer as an European aspect em aceitar como teologia to accept as a theology apenas o que faz referência à tradição teológica europeia, only what has reference to the European traditional theology. uma espécie de revisão bibliográfica da tradição, It's like a traditional biblical revision, e reputar como outra coisa and repute as another way or another thing aquilo que chamamos de teologia no Sul. that what we call of South theology or theology of the South. Embora alguns teólogos europeus e norte-americanos Although some theologians from Europe and North America reconheçam um potencial crítico na teologia latino-americana, recognize the critical potential of the Latin American theology, não se pode ignorar you can't ignore que haja certo preconceito e desconhecimento do que fazemos aqui. there are certain prejudice and lack of knowledge for what we do down here. Esse preconceito acaba por dificultar qualquer diálogo ecumênico. This prejudice harms any attempt for a ecumenic dialogue. Já que aqui no Sul é costume pensarmos a teologia Since here down south it's habitual to think in theology, auxiliados pelas ferramentas das ciências humanas, auxiliated by human science tools. enquanto lá no Norte a tendência em geral While up north, the general tendency é pensá-la apenas à luz da teologia bíblica is to think in the light of biblical theology, e da tradição teológica europeia. in European theological tradition. Esse exercício de pensar a teologia na relação interdisciplinar com outras áreas do saber This exercise of thinking in theology as an interdisciplinary relationship Tendência- with other areas of knowledge, tendência latino-americana, a Latin American tendency, normalmente é chamada pelos europeus de ciência da religião. normally it's called by the Europeans as the science of religion. Bem, mas essa constatação tem outra implicação. But this construct has had the implication, O jeito de se fazer teologia na América Latina the way to do theology in Latin America, se ajusta mais à capacidade e necessidade dos latinos it's adjusted by the capacity and necessity of the Latin Americans to adequate themselves in the context de se adequar ao contexto e de se pensar a partir do contexto. and to think from the context itself. A cultura e o contexto acabam por se fazer presentes em nossa teologia, The culture and context end up making presence in our theology por uma questão de sobrevivência as a question of survival, e de decolonialidade. and I'm not sure how to say that. In order Decolonize. to decolonize, thank you. E isso certamente faz com que se busquem mais aportes de outras ciências And that will certainly make you seek in other sciences do que normalmente o fazem nossos irmãos do Norte. as normally is done by our brothers in the north.
Como as condições socioeconômicas são tão importantes quanto o texto bíblico na hermenêutica latino-americana, As the socioeconomic conditions are as important as the biblical text in Latin American hermeneutics, afinal, se busca nas escrituras respostas às demandas desse contexto, as we we try to find answers, we're seeking answers from the scriptures demanded in this context. a experiência se torna lugar teológico. The experience becomes a theological place. E aqui chegamos a um lugar de compreensão de mundo na perspectiva pentecostal. And here we arrive at a place of comprehension in the Pentecostal perspective. E essa experiência é proporcionada, sobretudo, And this experience is proposed overall pela atuação do Espírito Santo. by the action of the Holy Spirit. Quanto a isso, gostaria de destacar um pequeno trecho de TCTCV. And for this, I would like to mention a little part of the TCTCV. Item 11, página 13. Item 11, page 13. O Espírito Santo, The Holy Spirit que guiou as primeiras comunidades na produção do texto bíblico inspirado, guided the first communities in the production of the inspired biblical text. Continua de geração em geração Continues from generation to generation a guiar os seguidores de Jesus Cristo que procuram ser fiéis ao Evangelho. to guide the followers of Jesus Christ to search for loyalty in the gospel. Esse é o sentido da expressão a tradição viva da This is igreja. the meaning of the expression, the lively tradition of the church. Muitas comunidades reconhecem a grande importância da tradição, Many communities recognize the great importance of tradition, ainda que elas tenham concepções diferentes sobre a relação entre a autoridade da tradição even if they have different concepts about the relations between authority of tradition e a autoridade das Escrituras. and the authority of the scriptures. Bem, esse é o texto que está lá em TCTCV. So this is the text that's on TCTCV. É interessante que esse trecho comece com o Espírito Santo como inspirador das Escrituras e da tradição. It's interesting that this text starts with the Holy Spirit as the inspiration for tradition and scriptures, Mas termina omitindo, but finishes omitting pois a atuação direta e imediata do Espírito because the immediate and direct act of the Spirit não é levada em conta, is not taken into consideration. apenas os seus efeitos materializados na autoridade das Escrituras e na autoridade da tradição. Only its materialized effect in the authority of the scriptures and the authority of tradition. Se há um sincero desejo de dialogar com os pentecostais, If there is an honest will to dialogue with the Pentecostals, a tradição viva, the lively tradition, expressão usada por TCTCV, the expression used by TCTCV, deve incluir a atuação direta do Espírito no mundo, should include a direct act of the Holy Spirit in the world, nas pessoas, in the people, incluindo os efeitos corporais dessa atuação. including the corporal effects of this action. Ou seja, as In other distinções aqui apontam também para possibilidades de diálogo e convergência com os pentecostais, In other words, the distinction here also points to the possibilities of a dialogue and convergence with the Pentecostals na medida em que a experiência de fé, in a way that the experience of faith, mediada pelo Espírito, mediated by the Spirit, pode ser dotada de autoridade na construção de uma tradição viva. could be gifted in the authority of the construction of this lively tradition. Algo também tematizado pelo Sotiris. Also, something that was also mentioned by Sotiris. Outra diferença que se percebe entre a compreensão pentecostal e TCTCV Another difference that's perceived between the Pentecostal comprehension and the TCTCV tem a ver com a ideia de sacramento, como has foi to do with the colocado pelo idea Daniel of Chiquete. sacrament mentioned by Daniel. Bem, em TCTCV, no item 41, na página 30, diz assim: In TCTCV, page 41 says, por meio do batismo com água em nome do Deus triuno, no meio do... Okay, so by the means of baptism in water in the name of Trinity God,
Pai, Filho e Espírito Santo. Father, Son, and the Holy Spirit. Os cristãos são unidos a Cristo The Christians are unified to Christ e uns aos outros na igreja de todos os tempos e lugares. and unified to one another at churches in other times and places. Para os pentecostais, entretanto, For the Pentecostals, however, a união a Cristo não depende do batismo, the union to Christ doesn't depend on baptism, e sim da conversão como experiência mística pessoal. but on the mystical conversion of the personal experience. Para a TCTCV, For the TCTCV, a ceia do Senhor é a invocação do Espírito Santo the Lord's Supper is the invocation of the Holy Spirit, para que o Espírito transforme tanto os elementos pão e vinho, so that the Spirit transform not only the elements of bread and wine, quanto os que os recebem. but also to the people who receive them. Novamente, Again, aqui também há uma distinção significativa em relação ao pentecostalismo. here there is a significant distinction between Pentecostalism, Afinal, no pentecostalismo, because Pentecostalism, não há transformação dos elementos, como foi mencionado aqui pelo because in Daniel. Pentecostalism there isn't these elements of transformations that were mentioned before. Mas podemos pensar o papel do sacramento nas diversas vertentes do cristianismo a partir de um critério. But we could think of the job of the sacrament in many other branches of Christianisms from the first criteria. A presença de Deus, algo tão buscado e celebrado no caso dos pentecostalismos. The presence of God, which is something that's sought and celebrated in the case of Pentecostalism. Nesse sentido, pode-se dizer que para os católicos a presença divina é experimentada primordialmente nos sacramentos, In this way, we could say that for Catholics, the divine presence is experienced primarily in sacraments. para o protestantismo histórico, sobretudo reformado, há uma primazia da palavra sobre o sacramento. For the historic Protestantism and overall Reformed, there is there's a primacy between a primacy of the Word of God and sacrament. Ou seja, no protestantismo a palavra é o meio através do qual Deus se faz presente entre o seu povo. In other words, in Protestantism, the Word is the means in which God makes Himself present in the people. O centro é o discurso. The center is the discourse. Para o pentecostalismo, por outro lado, For Pentecostalism, on the other side, essa presença é experimentada por meio do Espírito. this presence is experienced by the presence of the Spirit. E poderíamos acrescentar para o neopentecostalismo a presença experimentada por meio For the now Pentecostalism, we can represent this by the means da prosperidade material. of the material prosperity. As possibilidades de convergência entre TC/TCV e o pentecostalismo The possibilities of convergence between the TC/TCV and Pentecostalism inevitavelmente Inevitably. passam por reconhecer essa distinção. inevitably pass to recognize this distinction. O diálogo ecumênico terá sucesso na medida em que se maximizar a importância da presença de Deus entre o seu povo The ecumenical dialogue will have success in the way that it will maximize the importance of the presence of God e minimizar a importância do modo como essa presença se faz sentir no contexto da igreja. within its people and to minimize the importance of the way that the presence makes the context of the church. Ou seja, o ponto de In other words, convergência the convergence point é o fato de que há uma presença divina que se faz sentir na igreja is the fact that there is a divine presence that can be felt within the church e que pode ser sentida a partir de várias formas possíveis, and can be felt in many other forms. o que também mostraria a multiforme graça de Deus. And it would also show the multi-forms of the grace of God. Em segundo lugar, o que está faltando a TC/TCV a partir de sua perspectiva? In the second place, Quero andar- what is missing on a TC/TCV from its own perspective? Só quero destacar aqui algumas coisas bem rapidamente. I would like to show a few things really fast. De modo geral, é necessário ampliar e materializar o diálogo com o pentecostalismo. In a general sense, it's necessary to broaden
it materialized the dialogue with the Pentecostalism. Se os pontos de convergência de TC-TCV com o pentecostalismo são acidentais e muito frágeis, If the points of convergence between TC-TCV and Pentecostalism are accidental and very fragile, como afirmei no primeiro painel, as I affirmed in the first panel, então há de se torná-lo mais evidente em futuras versões do documento. so we'll have to Por make isso it more estamos aqui, né? evident in future versions of the document. Quando consideramos a história do CMI, não podemos omitir o avanço nas conversas com líderes pentecostais, o que mostra progresso nesse aspecto. When we consider the history of the CMI, which is, I think, is WCC, yes. We can't omit the advances within the conversations with the Pentecostal leaders. Elizabeth Salazar destacou isso muito bem. Elizabeth Salazar showed this very well. Mas, embora o caminho percorrido seja tão importante quanto o produto final, But although the walked way or the walked path are so important for the final product, TC-TCV omite esse trajeto e ainda não chegou ao ponto de materializar esse conjunto de contribuições no documento oficial. the TC-TCV omits the trajectory and still doesn't arrive at a point to materialize these conjunctions of contributions in the official documents. Levou-se 30 anos desde o ingresso das primeiras igrejas pentecostais no CMI, It took 30 years for the ingressment of the first Pentecostal churches in the WCC, até que algum interesse por essas igrejas fosse manifesto, until an interest from one of the churches were manifested, 1961 a 1991. 1961 to 1991. Depois disso, levou-se mais cerca de 20 anos até o presente documento ser disponibilizado. After this, it took over 20 years for the present documents to be available. E ainda não encontramos consignado nele E we nenhuma still haven't menção aos found- pentecostais. Consigned within it any mention to Pentecostals. Estamos falando de 2012. We're talking about 2012. Mais 6 anos desde a sua publicação, e aqui nos encontramos discutindo a razão de os pentecostais não se verem contemplados em TC-TCV. And 6 years later from its publication, we found ourselves here discussing the reason for the Pentecostals not to be contemplated in a TC-TCV. Quase 60 anos depois do ingresso das primeiras igrejas pentecostais no CMI. Almost 60 years after the ingressment of Pentecostal churches in the WCC. Bem, eu teria muitas outras questões que Well, I foram would have pontuadas, many other questions to formulate, mas vamos deixar para o texto final, but we will leave it for the final text porque são muitas coisas que, acredito eu, because there are many poderiam things ser objeto de convergência entre pentecostais e that I TC-TCV. believe would be a topic of convergence between the Pentecostals and TC-TCV, right? Ok, obrigado. Thank you very much.